Então quer dizer que você está gostando de impressão 3D? Você acha uma tecnologia fantástica? A peça é feita como um passe de mágicas. Você começa a entrar no YouTube, começa a pesquisar vídeos, começa a verificar que existem diversos canais americanos, brasileiros, e você simplesmente decide comprar uma impressora 3D. Você joga no Google e escreve impressora 3D. Aí você começa a ver impressora grande, pequena, cara, barata, em formato de kit, montada, impressora nacional, impressora importada, você não sabe o que fazer, qual comprar, qual é a melhor. Aí você começa a pensar, será que é difícil? Será que eu vou precisar aprender manutenção? Será que eu vou precisar aprender modelar? Será que eu vou precisar aprender tudo? Qual é o tempo que leva para isso? Aí você começa a ter ideias. Pô, mas eu poderia imprimir isso, poderia imprimir aquilo. Eu já estou com algumas ideias que eu posso colocar para frente. Isso é um mundo novo, que já não é mais tão novo, mas está se abrindo agora para muita gente. Eu sou o Jean Nascimento e hoje eu vou te ajudar a entrar nesse mundo. Vamos comigo. Primeiramente, você precisa se fazer 3 perguntinhas. Por que eu quero uma impressora 3D? O que eu pretendo fabricar nessa máquina? E o que eu pretendo fazer com a peça fabricada? Pronto! Você acabou de definir a sua motivação e o seu objetivo. O primeiro quesito a ser avaliado na hora da aquisição de uma impressora é o volume de impressão. E quando falamos em volume, estamos levando em consideração a área de impressão multiplicada pela altura de impressão. Esse volume vai poder definir o quanto trabalho a sua máquina vai poder executar por impressão. Caso a peça que você precise fazer seja maior do que o seu volume de trabalho, você precisará recortar o seu modelo e imprimi-lo em partes, realizando um trabalho manual extra após o término da impressão, que é o de colagem e soldagem das peças. Eu estou mostrando aí um trabalho muito legal da Tudo 3D Belém, estou deixando aí o Instagram deles. Essa escultura ela tem 1,20 m de altura e eles fizeram toda ela recortada. Isso é um exemplo que podemos fazer peças grandes utilizando recorte em partes pequenas. Nosso segundo quesito a ser levado em consideração é impressora fechada ou aberta. Uma opinião pessoal minha, eu sempre vou preferir impressora fechada, embora essas duas que vocês estão vendo aqui atrás sejam abertas. Mas hoje elas estão sendo utilizadas de enfeite enquanto eu não termino um lugarzinho que eu estou preparando para elas lá na minha sala de máquinas. Mas isso é papo para outro vídeo. Por que eu prefiro impressora fechada? Eu sinceramente acredito que elas são mais seguras. Um estudo publicado na Aerosol Science and Technology chegou à conclusão que as impressoras 3D emitem micropartículas, isso independente do material. E essas micropartículas podem sim fazer mal à saúde humana. Por isso, além das impressoras fechadas, eu gosto de utilizá-las longe, em um local separado da minha estação de trabalho. Estarei deixando aqui na descrição um link com mais informações deste estudo. E caso você tenha alguma informação a acrescentar sobre este tema, peço por gentileza que deixe um comentário aqui pra gente. Também vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que eu falo somente sobre este assunto. E eu quero aproveitar também para te pedir que se inscreva no nosso canal. Clique aqui embaixo nesse botãozinho vermelho. O meu objetivo aqui é trazer o máximo de informações com clareza e embasamento científico para você, tá bom? Voltando. Basicamente, a impressora fechada retém mais calor, pois ela elimina a troca de energia térmica com o ambiente por meio da convecção, onde o ar quente ele tende a subir e se dispersar no meio. Mas isso vai fazer diferença mesmo quando estamos utilizando um material chamado ABS, que é um termoplástico derivado do petróleo. E logo falaremos mais sobre os materiais disponíveis para impressão 3D. O terceiro quesito importante é saber quais materiais a nossa impressora 3D poderá imprimir. Para isso, eu vou te dar uma breve explicação sobre os 4 principais materiais utilizados na impressora 3D, que são eles: ABS, PLA, PETG e flexível. O ABS, como eu já disse anteriormente, trata-se de um termoplástico derivado do petróleo. É um material conhecido pela sua resistência a altas temperaturas. Uma boa faixa de trabalho seria de 0 a 90 graus.
além de ser o material mais barato encontrado no mercado de insumos de impressão 3D. Os dois pontos negativos deles são necessidade de mesa aquecida e necessidade de câmara aquecida. Eu digo necessidade entre aspas, porque é possível imprimir com ABS em uma impressora aberta. Porém, quanto maior a peça, maior é a chance de ocorrer o cracking e o warp. O cracking trata-se de um defeito que ocorre quando a força de contração do material ela é superior à força que mantém as camadas unidas, causando um descolamento das camadas. Essa força de contração se intensifica quando temos uma diferença de temperatura em volta da peça. Já o warp, ele basicamente ocorre pelo mesmo motivo, só que a diferença do problema ocorrer entre as camadas, ele ocorre entre a peça e a mesa, causando um levantamento, um descolamento da peça em relação à mesa. O PLA. O PLA é um termoplástico sintético à base de ácido lático. Esse ácido lático ele é produzido a partir da fermentação de vegetais que têm grande quantidade de amido, como o milho e a beterraba, ou seja, feito de fontes renováveis. Por esse motivo, ele é considerado um plástico amigo do meio ambiente, um plástico biodegradável. Esse fator tem seus pontos positivos e negativos. O PLA ele é bem fácil de ser impresso, não necessita de uma mesa aquecida nem de uma câmara fechada, e ele é impresso a uma temperatura de extrusão inferior ao do ABS. Então a gente pode dizer que o PLA é um material perfeito para a impressora 3D? Infelizmente não. Para algumas aplicações, o PLA acaba sendo prejudicado pelas suas próprias características. Por exemplo, não é aconselhável imprimir em PLA uma peça que vai ficar exposta ao ambiente. Nem uma peça que vai sofrer calor, por exemplo, um suporte de celular que vai ficar dentro de um carro. Sim, esse é um dos principais pontos negativos do PLA. Sua deformação começa a ocorrer aproximadamente a partir de 60 graus Celsius. Esse ponto é chamado de temperatura de transição vítrea, que é quando o plástico começa a deixar de ser totalmente sólido. O outro ponto negativo é o valor, é o preço, que ele costuma ser um pouco mais caro do que o ABS. Vamos falar agora do PETG. Muitas pessoas falam que o PETG ele une o melhor dos dois mundos, do ABS e do PLA. Ele possui a resistência do ABS e a facilidade de impressão do PLA. Bom, incrivelmente, isso é verdade. Embora tenha suas particularidades, o PETG é um material sensacional. Eu acredito que qualquer impressora possa imprimir esse material. Em breve vou deixar aqui no card um vídeo falando apenas sobre o PETG. E por último, vamos falar sobre o filamento flexível. Caso você esteja procurando uma máquina para imprimir principalmente TPU e o TPE, que são os materiais flexíveis que temos disponíveis para a impressão 3D, saiba que são materiais extremamente difíceis de ser impressos. Eles necessitam de uma atenção especial na hora do fatiamento. E se você não sabe o que é fatiamento, basicamente é a preparação do nosso modelo 3D para que a máquina possa ler as informações e executar o trabalho. Nós podemos falar mais sobre isso em um outro vídeo. Voltando, além da atenção na preparação da impressão, é necessário levar em conta que as peças feitas em filamento flexível são extremamente demoradas, porque é necessário imprimir com velocidades bem baixinhas nesse material. A sua principal característica é, obviamente, a flexibilidade. E um ponto importante para se levar em consideração quando você pensa em comprar uma impressora para imprimir filamento flexível é justamente a posição do extrusor. O extrusor é o motor que traciona o filamento. Quando esse motor ele se posiciona próximo ao hot end, que é aquela pecinha que aquece e expele o material, expele o plástico, ele é chamado de direct drive. Quando esse motor é localizado longe do hot end e eles são conectados através de um tubo, são conectados através de um tubo, nós chamamos esse tipo de extrusor de Bowden. Para a gente imprimir esse material é necessário a gente dar preferência ao direct drive, pois o tipo Bowden ele pode prejudicar a sua impressão. Pelo fato do motor, a tração do material estar longe do hot end, nesse caminho entre o hot end e o extrusor, o material ele pode esticar, pode dobrar, pode embolar e isso pode ocasionar problemas, isso com certeza vai ocasionar problemas em sua impressão. Não é uma via de regra, mas pode ocorrer. Então, para filamentos flexíveis, dê preferência a direct drive. Também é importante obter uma mesa aquecida, mesmo que seja a 60 graus.
Isso ajuda muito na aderência da primeira camada na mesa de impressão. E o nosso quarto quesito para ser levado em consideração na hora de comprar a nossa primeira impressora é assistência técnica. Sim, assistência técnica. Eles são os primeiros a nos socorrer. São as primeiras pessoas que a gente liga quando alguma coisa não vai bem e a gente não consegue resolver. Possivelmente, as impressoras importadas possuem algum tipo de suporte para os clientes brasileiros, mas devemos pesquisar muito bem antes de fazer a nossa compra. Nem sempre dá para contar apenas com a ajuda da comunidade. É muito bom saber que quando tivermos um problema, teremos um fabricante ali por trás com a assistência técnica pronto para nos ajudar. Quanto às impressoras nacionais, também devemos pesquisar muito bem o quão bom é a assistência técnica deles. O pós-venda é fundamental, eu digo a orientação e a assistência ao cliente. Não abra mão de uma assistência técnica, isso é muito importante, principalmente se você for novo na área. E se por acaso você quiser muito comprar uma impressora importada que não tem assistência técnica no Brasil, procure antes, seja no Google, seja em sites de compra, procure saber se tem peças de reposição dessa impressora. Procure saber se tem pessoas aqui no Brasil que possuem essa mesma máquina, se existem pessoas que possam te auxiliar caso você tenha algum problema. Pois ficar no escuro e à deriva, sem ninguém por perto para te ajudar, é muito ruim. Mas eu preciso que você tenha em mente uma coisa: precisar algum dia de assistência técnica é quase que uma certeza. E o nosso último quesito é kit ou impressora montada. Geralmente, os kits possuem um material bem explicativo. Nada que algumas horas quebrando a cabeça faça você ter a sua primeira conquista vitoriosa de montar a sua impressora. Mas a pergunta é, você está preparado para isso? Você está preparado para, sem querer, montei alguma coisa errada e vou ter que desmontar? Eu aconselho que, se você nunca mexeu com eletrônica, com componentes eletrônicos, ou se você nunca montou um móvel mais complexo, você abra mão de comprar uma impressora em formato de kit e parta logo para uma impressora que já vem pronta. Bom, pessoal, agora podemos alinhar a nossa motivação e o nosso objetivo nesse novo mundo. Com as informações que vocês acabaram de receber, vocês conseguem ter uma ideia de mais ou menos qual é a impressora que vocês estão procurando? Eu tentei detalhar ao máximo essas informações e eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado você. Qualquer dúvida ou sugestão, eu peço que, por favor, deixe um comentário aqui embaixo. Eu estou deixando aqui na descrição sugestões de impressoras 3D que vocês podem adquirir, inclusive com cupom de desconto para inscritos do canal. Mas lembre-se sempre de ter o seu foco muito bem definido. Agora eu peço que ajude o canal a crescer, não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal. E agora eu posso dizer, até a próxima, meus queridos!